Mateus capítulo 13, versículo 47 até o 50. Nós vamos falar hoje sobre a parábola da rede. É a última parábola das parábolas do reino. E no próximo sermão nós vamos trabalhar com o livro de Judas. Há um capítulo e nós vamos trabalhar com o livro de Judas, os infiltrados. Há muitos infiltrados, não é verdade? O livro de Judas vai nos mostrar isso. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, mais uma vez pedimos a Tua graça, Senhor. Esta é a Tua palavra santa, inerrante, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, sair daqui, Senhor, sabendo, meu Deus, de que nós estamos caminhando para o grande trono do Senhor. Que o Senhor venha colocar temor em nosso coração, e todos aqueles, ó Deus, que estão aqui, Pai, que o Senhor possa assisti-los com Tua graça e com Teu amor. Amém. Irmãos, é certo que há sapos e peixes numa lagoa. Isso é certo. E embora ambos sejam seres vivos, peixes e sapos são bem diferentes um do outro e têm também função diferente na natureza. Mas não é assim que pensam os universalistas. A Bíblia diz que convivem no mesmo mundo justos e injustos, e ambos terão também destinos diferentes no final. Mas há no mundo secular pessoas que dividiram aí a salvação em 5 modos de pensar. Os universalistas dizem que no final Deus salvará todo mundo, que no final o amor de Deus abarcará a todos. E estudando este assunto mais a fundo, o professor Michael M.C. Kleinman, ele desenvolveu aqui 5 pensamentos dos universalistas. E estudando os universalistas no mundo todo, e ele chegou a essa conclusão. Ele detectou, ele catalogou, melhor dizendo, os universalistas gerais. Sem explicação alguma, Kleinman diz que eles, universalistas gerais, dizem que Deus é amor e por isso ele não vai condenar ninguém ao inferno, porque não é próprio do ser de Deus, o ser amoroso que Deus é, fazer isso. Deus não vai fazer isso, esquece, isso aí é coisa da religião. Deus no final não vai fazer isso. E há os universalistas cristãos, é outro tipo de universalista, que dizem que a morte de Cristo aconteceu para prover salvação a todos, e que em Cristo, no final, todos serão salvos. E esses universalistas dizem que se Deus não salvar a todos em Cristo, o sacrifício de Cristo foi em vão e Satanás ganhou a guerra. No final, quem saiu vitorioso no Calvário não foi Jesus, foi Satanás. Esse é o pensamento também desses universalistas cristãos. E há também os universalistas interreligiosos. Eles afirmam que todos serão salvos sem qualquer relação com Cristo. Cristo veio aqui para mostrar o seu grande amor pelo homem, pela humanidade, mas ele não veio aqui como Salvador. Ele veio aqui para nos ensinar lições, e que ele não é Salvador coisa nenhuma. Então, mas a salvação vai acontecer de toda forma, com Cristo ou sem Cristo, porque ela está baseada no amor de Deus, diz os universalistas interreligiosos. Mas também o quarto aqui, há os universalistas restauracionistas. Estes surgiram para combater os ultra-universalistas, que ensinam que independentemente de como a pessoa viveu aqui, se foi estuprador,
se foi assassino, se foi corrupto, e o que ele foi. No final, além da morte, ele entrará nos portais eternos. Os restauracionistas combatem isso dizendo: não, todos nós saímos daqui com mancha de pecado, e é necessário que se passe em algum lugar para purgar esse pecado, porque no céu não entra nenhuma mancha de pecado, e por isso estas pessoas precisam passar pelo purgatório para purgar os seus pecados. E nós aqui, que estamos ainda na terra, nós podemos ajudar essas pessoas lá a saírem mais rápido deste fogo purificador que é o purgatório. Então você está percebendo aí aonde está caminhando a salvação das pessoas, para onde passa, que caminho passa, não é? E por último também, irmãos, há os universalistas da reencarnação, ou também da transmigração da alma. A vida humana, dizem eles, de cada um de nós é apenas um pequeno elo ao longo da vida. E por qualquer progresso espiritual, nós vamos passar para o outro lado. Se nós não tivermos progresso nenhum espiritual, há uma reencarnação num ser inferior, até que alcance o objetivo, que é a purificação e o progresso espiritual. Os reencarnacionistas e aqueles que advogam esse pensamento da transmigração, inclusive da alma, que a alma inclusive pode vir no animal. Ela pode, talvez você está aí chutando um cachorro, você estará chutando uma alma reencarnada ali. Então no final, todos serão salvos. Qual é o pensamento disso tudo, irmãos? Isso bate com as Escrituras Sagradas, com a revelação? Não, de forma alguma. A palavra de Deus, ela confronta veementemente esse tipo de pensamento, seja quais forem os pensamentos universalistas. Jesus veio aqui para prover salvação para o povo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E há sim uma separação. Para os universalistas, não há sapo na lagoa, todos são peixes, não importa que tipo de peixe é, não há sapo na lagoa. E a palavra de Deus diz que não, há sapo também na lagoa, junto com os peixes, e há peixes e peixes, há peixes que são bons e há peixes que não são bons. E em cima desse conhecimento de pescaria que os discípulos tinham, Jesus introduz, irmãos, uma verdade transcendente, uma verdade do seu reino, e ele fala exatamente dessa separação que haverá no final. Haverá isso. Por isso nós vamos falar hoje nessa nossa grande proposição aqui, que o Evangelho de Cristo exerce poder de separação. Há sim uma separação. Mas como que o Evangelho exerce esse poder de separação? Está no versículo 47, se você quiser dar uma olhada, como a rede que separa os peixes do mar. A maior parte dos discípulos era pescador por profissão. Eles tinham conhecimento, queridos irmãos, de várias técnicas de pescaria. Eles tinham conhecimento da armadilha e também da tarrafa. Eles pescavam também por tarrafa. Acredito que os mais novos não conhecem o que é tarrafa, mas nós aqui que passamos aí de certa idade, que nós não vamos falar o nome, nós conhecemos a tarrafa. Mas também tinha, irmãos, a rede que eles usavam para pescaria. Essa era a mais comum para eles pescarem. Então, o que acontecia? 2 barcos, colocavam numa ponta, outro na outra, e amarrava a rede num barco e no outro, e o barco ia mar adentro, arrastando essa rede. Então todos os peixes que estavam no perímetro dessa rede eram capturados, e os discípulos sabiam, os pescadores, melhor dizendo, sabiam se a rede tinha muito peixe ou não, pelo peso dela. Eles sabiam. Mas por que, irmãos? Veja bem que essa questão da pescaria que Jesus usa, os discípulos conheciam muito bem essa técnica da pescaria, e Jesus coloca
essa arte de pescar com a arte do reino de Deus, que o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, é separatista. Eu não canso de dizer aqui que quando Jesus iniciou seu ministério terreno, ele foi para as bandas da Galileia, e está lá em Marcos capítulo 1 e 15, ele diz, e parece que eu vejo, irmãos, Jesus subindo num lugar bem alto, e ele dizendo a todos os pulmões, o tempo está cumprido, e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então Jesus exige uma tomada de decisão do pecador. Os universalistas não creem nisso, mas a palavra de Deus revela isso. Então, irmãos, o Senhor Jesus usa a técnica que os discípulos tinham de pescaria para falar dessa verdade. E a pesca era, sim, uma sobrevivência daqueles homens. Eles tinham que enfrentar o mar bravio. Eles não tinham, irmãos, o luxo de dizer, hoje o mar está muito violento e nós não vamos entrar nele. Não, eles tinham que entrar. A família deles dependiam daquilo. Hoje a rede está com as malhas estragadas, rompidas, e nós não, eles tinham que consertar também as redes. Você lembra que quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, ele chamou aqueles que estavam consertando redes. Olha, vem, eu vou fazer vocês pescadores de homem. Eles não tinham escolha, amados irmãos. Como também os peixes, eles não tinham escolha. Todos os peixes que estavam no perímetro da rede eram arrastados. Peixes pequenos, peixe com barbatana, com escama, não sei, vai arrastando tudo a rede. E eles ficavam presos e não tinham como. A única coisa que os peixes poderiam fazer é se debater para saírem. E a figura também do mar aqui é importante para nós, irmãos. A figura do mar é interessante nas Escrituras, porque o mar aponta para o mundo e toda a sua perturbação e agitação. Às vezes o mar também é símbolo de nações, de povos. Então Jesus disse que devemos pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as gentes, então virá o fim. Este é o primeiro momento de separação que acontece. O Senhor Jesus nos manda pregar, instar com os pecadores a adentrar a igreja, e muitos adentram a igreja, mas tem uma verdade que nos faz tremer aqui. Nem todos que adentram a igreja visível pertencem à igreja do Senhor. A rede está arrastando pessoas. O Evangelho tem o poder de atrair pessoas. O Evangelho arrastam, dizemos assim, as pessoas para dentro da igreja visível. E pessoas vêm para a igreja por N motivos, para receber alguma bênção, para buscarem riquezas, para serem curados de alguma enfermidade, para resolver um problema. Não sei, Jesus está dizendo, não importa que tipo de peixe vem, a rede pega todo mundo e traz para dentro. Agora, estamos caminhando, a rede lá vai. O barco dá uma volta e vem para a praia. Esse primeiro momento aqui, irmãos, Jesus está dizendo, vocês, meus discípulos, vocês vão lá no mar e separam os peixes do mar com a rede. Vocês tiram eles de lá. Amados irmãos, o Evangelho, assim como a rede que captura peixe, é um instrumento que os pregadores usam para ir ao encontro dos pecadores. A rede tem uma capacidade de tirar os peixes dos seus lugares e arrastá-los para a superfície das águas. Mas tem uma nota aqui interessante que Jesus falou. A rede não tem a capacidade de separar os peixes, ela só arrasta. O pregador do Evangelho, o pastor, a igreja, nós, irmãos, não temos capacidade de separar quem é o peixe que serve para o mercado, quem vai estar do lado direito de Jesus ou não. Mas Jesus diz, pregue a palavra, pregue, convide as pessoas, insta com as pessoas. Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra, pregue, insta, redargue, doutrina, repreende, fala, mas você
digamos aqui nas palavras de Jesus, vocês não têm capacidade de saber quais peixes serão selecionados para o cesto e quais serão jogados fora. Note que os peixes não foram devolvidos no mar, porque os peixes que não serviam para o mercado não eram devolvidos no mar. Jesus não disse isso aqui na parábola. Havia um lago, que eles jogavam esses peixes naquele lago, e é por isso que Jesus diz que lançarão isso para as profundezas. E nesse primeiro momento, amados irmãos, os pescadores usam sua rede com o objetivo de capturar o maior número de peixes possível. Eu fico muito alegre, amados irmãos, e qualquer pastor fica muito alegre de ver pessoas se convertendo a Deus. Mas nós temos que ser sábios. E eu tenho a responsabilidade de, ó Senhor, eu não sei quem é joio, quem é trigo, ó Deus, eu não sei quem vai estar do seu lado direito e quem não vai estar. Mas Senhor, mas eu prego na esperança de que o Senhor transforme a vida dessas pessoas através do poder da sua palavra. Ó Deus, faz isso, Senhor, faz isso, faz isso. Eu convido as pessoas para ir à igreja, eu convido as pessoas para crer em Cristo na esperança de fato e de verdade que elas creem em Cristo. Mas eu, como os pescadores, eu não tenho poder, irmãos, de saber se o Espírito Santo fez a obra de fato na vida dessa pessoa ou não. Eu não sei. Então você viu aqui, o Evangelho de Cristo, ele exerce o poder separatista. Usando o termo da rede que Jesus falou aqui, os pescadores vão lá no mar, o mar é o mundo, e separa lá os peixes, mas a rede está voltando aqui. Vocês estão vendo comigo isso? A rede está voltando para o mar. E os pescadores alegres, irmão, muito alegres, a rede está cheia. E não era sempre que eles pegavam muitos peixes. Você lembra que o Evangelho nos dá conta de que eles, uma ocasião, trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Mas desta vez, na parábola de Jesus, eles estão voltando com as redes cheias, os peixes se debatendo. Imagina, irmãos, agora no versículo 48. Exerce o poder, agora como os pescadores que separam os peixes da rede. No primeiro momento, os peixes eram separados do mar. Agora, no segundo momento, os pescadores que separam os peixes da rede, no versículo 48. Agora imaginamos a alegria deles. Eles estão alegres. Eles estão muito satisfeitos. A rede está quase estourando de tanto peixe. Mas havia uma preocupação agora. Havia uma preocupação daqueles pescadores. A rede está cheia. Que bênção foi a nossa pescaria hoje. Que bênção está a nossa igreja. Que bênção pessoas adentrando a nossa igreja. Que bênção, amados irmãos. Mas continuemos a pregar o Evangelho. Continuemos, irmãos, diz a palavra de Deus, as Escrituras são inspiradas, quer dizer, Deus sopra na igreja através das Escrituras. O Espírito Santo sopra vida na igreja através das Escrituras. E o Senhor Jesus escolheu dois modos muito simples de trazer pecadores para a igreja: pregação do Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós expomos as Santas Escrituras, é o Espírito Santo soprando sobre a igreja. E eu tenho a esperança de que o Senhor também transforma as vidas das pessoas que adentram aqui. E eles estão alegres, mas tem uma preocupação. E eu parece que estou escutando eles dizerem: quantos peixes conseguiremos selecionar para serem levados ao mercado? Quantos peixes agora? Nem todos os peixes servem para o mercado. Qual será o nosso saldo no final? Qual será a nossa recompensa depois de tanto esforço trabalhando, pesado, arrastando essa rede? Quantos peixes? Nós vamos agora para a praia selecionar os peixes. Será que tem mais peixes bons ou ruins? Se tiver mais peixes ruins, a gente tem que pagar tributo a Roma. Como que nós vamos cuidar das nossas famílias se tiverem mais peixes ruins? Irmãos, quando nós olhamos para a parábola do semeador,
Inicialmente, uma conclusão seria de um saldo devedor da parábola, porque Jesus vai contando a parábola e o semeador semeia aqui, semeia ali, e uma semente cai em terra dura, uma semente cai no meio de espinho, outra semente cai no meio de pedras e não frutifica nada. Quem está ouvindo a parábola fala assim, pronto, o semeador não vai colher nada. O semeador não tem saldo nenhum, porque, olha você vê, que tragédia aconteceu. Não, no final Jesus dá uma nota surpreendente. Mas teve uma parte do terreno muito boa. A semente germinou e produziu 100, 60 e 30 por 1. 100 vezes, 60 vezes e 30 vezes. E os discípulos parece que estavam com a boca aberta. Irmão, Deus é poderoso para trazer colheita abundante. O Senhor é poderoso. Às vezes nós olhamos para a igreja, às vezes olhamos para nós mesmos, às vezes olhamos para as nossas aflições, para as nossas dificuldades. Às vezes olhamos para a nossa família, meu Deus, qual é o saldo que nós vamos ter no final? Meu amado irmão, com base nas Escrituras, o saldo será muito bom. O saldo será muito bom, porque o Senhor garantiu que multidões, multidões e multidões, milhares e milhares, lá em Apocalipse capítulo 7, multidões, ele viu vindo de grande tribulação que passaram aqui no mundo. E João olha e fala assim, quem são esses? São os que passaram, que vieram de grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que bênção, amados irmãos! Que glória é isso! Nós temos é que pescar mesmo. O saldo é com Deus. O saldo é com Deus. Na grande igreja de Corinto, irmãos, o Paulo estava trabalhando lá e essa igreja, me parece, começou só com Áquila e Priscila. Paulo, Áquila e Priscila, e depois ela se tornou uma grande igreja, mas tinha muita divisão na igreja, e Paulo falou, olha, eu plantei, Apolo regou, mas sabe quem dá crescimento? É Deus. Irmãos, cada um de nós aqui fazemos nosso trabalho, mas sabe quem junta tudo e dá crescimento? É Deus. Porque o Senhor falou, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, mesmo o saldo, irmãos, que estava lá na parábola do semeador, eu acredito também que estará aqui. Aqui Jesus não disse, irmãos, qual foi o saldo da pescaria, como também não diz qual foi a quantidade de trigo recolhido no celeiro. Jesus tão somente disse que o trigo foi separado do joio e guardado no celeiro, ao passo que o joio foi lançado no fogo. Vemos, irmãos, agora, igrejas lotadas. Vemos pessoas entusiasmadas dentro dessas igrejas, com a mão levantada, luz piscando, luz vermelha, luz verde, luz para tudo quanto é lado. E uma alegria, irmãos, estas pessoas. E eu olho para as Escrituras, simples, a revelação das Escrituras, e vejo, meu Deus, qual é o saldo ali dentro? Tem muitos peixes se debatendo, muitos peixes alegres, os pescadores estão regozijando. Olha a nossa igreja, que bênção! E às vezes nós olhamos para a nossa igreja e falamos, o saldo aqui parece que é devedor, Senhor. Não é não, irmão? Não é não. Não é não. O saldo aqui é positivo. Nós estamos vivendo no superávit. Porque o apóstolo Paulo diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. É isso, irmão. Traz alegria para nós. Isso nos motiva a trabalhar na obra de Deus. Isso motiva a equipe de cântico cantar com tanto entusiasmo como cantaram aqui agora. Motiva a igreja a cantar. Isso nos traz alento. É o Espírito Santo soprando vida no nosso ser. É Ele que faz isso. Não sou eu, não é ninguém aqui. É Deus que faz isso. Que maravilha. Mas quantos serão recolhidos no final? Não sabemos, irmão. Não sabemos. O que nós sabemos é que temos que pregar. Temos que ensinar. Temos que falar. Depois, irmãos, que os peixes foram separados do mar, agora é o mesmo fazer a separação agora na praia. Os pescadores vão escolher quais peixes são bons e quais não são. Os bons, disse Jesus, são colocados no cesto e os ruins são lançados fora. O texto não diz que eles foram devolvidos ao mar. Não. Provavelmente estavam mortos, que demoraria tempo para fazer isso, eles estavam fora da água, já estavam mortos. Oh, irmãos, isso não faz nos tremer? Todos nós estamos caminhando para o juízo final. Todos nós estamos caminhando. E quando o apóstolo Paulo escrevendo
Para os romanos ele diz: olha, cuidado, teme, para você também não cair. Olhe para a oliveira brava, olhe para a oliveira que foi desobediente, mas olha, você foi enxertar, cuidado, cuidado. Nós temos que olhar, irmãos, nós não podemos de forma alguma olhar pelas circunstâncias, olhar para os problemas. Por isso que o escritor aos Hebreus disse: olha, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E aonde Jesus está, irmãos? Nas Santas Escrituras. Ele está aqui. E quando você lê, quando você ouve sermão bíblico, você ouve Jesus de fato. E o Senhor Jesus, através do seu Espírito, irmãos, continua conduzindo a sua igreja e continue levando, arrastando a rede para a pescaria. E essa rede está lotada. Agora, irmãos, 49, versículo 49 e 50 aqui. E o Evangelho de Cristo exerce esse poder de separação. Você viu como os pescadores, a rede que separa peixe do mar. E no segundo momento, é como os pescadores que separam os peixes da rede. Mas agora, aqui nos deixa, irmão, pesaroso. Como um trono de juízo que separa os salvos dos perdidos. Assim será na consumação do século. Assim como vocês separam peixes aí, assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os bons. Jesus está dizendo: vejam, meus discípulos, assim como vocês separam os peixes que servem ao mercado de vocês, da mesma maneira, assim será na consumação do século. No grande mar havia muitas variedades de peixes, e a rede não tinha o poder mesmo de selecionar. Essa seleção era feita fora do mar, fora. E da mesma maneira o extenso mundo, irmãos, das missões, os pregadores, quando chamam os pecadores ao arrependimento e convidam a Cristo, eles não têm capacidade de separar os bons dentre os ruins. Eu vi um pastor, para mim ele foi muito nécio ao falar isso. Ele disse: eu não prego para bode, eu só prego para ovelha. Como você sabe? Como você sabe? Pensa, lê a Escritura antes de falar bobagem. Todos nós, irmãos, estamos no grande conglomerado das missões. Nós estamos pregando como a rede, levando todo mundo. Mas, irmãos, nenhum de nós tem a capacidade de fazer essa separação e dizer isso é bode, isso é ovelha. Nós não temos essa capacidade. E essa seleção não é da nossa competência lá no juízo. É da competência do Senhor. Essa separação, disse Jesus, se dará no juízo final. E até lá, irmãos, estão todos juntos no mesmo lugar. Muitas denominações arrogam para si mesmo o direito isolado de serem a igreja verdadeira, de fazer a adoração verdadeira. E até dizem que não tem joio no meio dela. Olha, muito cuidado. Aqui Jesus está dizendo: a rede pega todo mundo. Pega peixe e peixe, sapo também, pega lixo também no mar, colhe tudo, leva tudo. E sobre isso, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, seção 5, diz o seguinte: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado a ponto de não mais serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade de Deus. Haverá sempre essa igreja para adorar a Deus de verdade. E é essa igreja, irmãos, que estará do lado direito de Jesus para receber as boas-vindas do reino. Mas é fato, é verdade, que aqueles que professam com sinceridade ou não o nome de Cristo estão, irmãos, caminhando para o juízo final. Estão indo para o juízo final. Estamos indo para lá. E como isso deve causar temor em nosso coração. É na segunda vinda de Jesus que ocorrerá a separação daqueles que foram justificados pela graça, cujos pecados foram purificados pelo sangue de Jesus, entrarão no reino celestial. Porém, irmãos, aqueles que viveram dentro da igreja sem a genuína conversão serão separados definitivamente de Deus e da congregação dos justos.
Em Lucas capítulo 17, versículo 34, Jesus fala que 2 estarão numa cama, um será levado e deixado o outro. Note que aqui Jesus não está falando de porcentagem, ele não está falando de percentual de salvação. Jesus está falando que haverá mesmo na cama uma separação de quem é dele e de quem não é. 2 estarão trabalhando no moinho, um será levado e outro deixado. De novo, ele não está falando de percentual que de um casal só um será salvo. Não, ele está falando isso. Ele está falando que haverá separação entre aqueles que são dele e aqueles que não são. Isso pode sim ocorrer, até mesmo no casal. Isso, irmãos, nos leva a pensar nessa noite e dedicar mais a nossa vida ao Senhor. Dedicar a nossa vida a Deus em adoração, servindo ao Senhor, e com muito sorriso no rosto, irmãos, com muita alegria no rosto, rindo até mesmo as orelhas, porque o que Deus fez em nossa vida, irmãos, nós não perdemos isso mais não, já era, o nosso problema era o pecado, e o Senhor Jesus resolveu o problema do nosso pecado na cruz, e Ele desceu, como lá em João capítulo 6, versículo 37, ele desceu para morrer por aqueles que o Pai deu a ele. E se você, irmão, Deus abriu a sua mente, Deus abriu o seu coração, e que Deus te deu humildade para aceitar isso, você precisa, irmão, dedicar mais a sua vida a Deus, e servir a Deus com muita dedicação, com muito sorriso no rosto. Passa o problema que passar, queridos. Problema que passar, câncer, problema de família, morte, não tem problema. Nós estamos caminhando para naquele dia o Senhor Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Ô palavra gloriosa que nós vamos receber lá quando nós chegarmos de cara. E eu acho, irmão, não sei, a palavra de Deus não diz, esse aqui é eu, que Jesus vai vir com aquele sorrisão nos encontrar, abraçar-nos, sabe, com aquele sorriso, com aquele semblante meigo, amoroso. Agora, tudo acabou, meus filhos, passa para o lado direito, aqui vocês estão comigo. Eu queria, irmãos, concluir esta mensagem desta noite, dizendo a vocês, dizendo para nós, que a grande comissão da pregação do Evangelho pela Igreja de Cristo é contemplada nessa passagem da rede. Os pescadores só conseguiam apanhar alguns peixes se eles fossem onde eles estavam. Os peixes não saem do mar, não. Os pescadores tinham que ir lá no mar. Nós precisamos, irmãos, falar de Jesus no nosso trabalho, na rua. Nós, irmãos, quem sabe o carregar a Bíblia para vir até aqui. Eu não estou dizendo que é errado carregar a Bíblia no celular, não. Nós estamos no outro mundo agora, nós estamos no mundo da tecnologia. Carregue a Bíblia aí com o aplicativo do seu celular. Mas se você achar melhor, eu acho melhor a Bíblia de papel, ir para a igreja. Carregue, você está dando testemunho. É como uma rede falando: olha, estamos arrastando vocês. Nós estamos dando testemunho. Aqui a grande comissão, irmãos, está aqui sim, contemplada. E é preciso ir ao mar, irmão, para arrastar esses peixes. É preciso ser alguém que não vive no mar. Nós não somos do mundo, queridos. Nós não somos do mundo. Nós não adotamos os valores do mundo. Nós não adotamos os costumes do mundo. Nós somos de Deus. Nós não estamos no mar. Quem vive no mar são os peixes. Nós não. Nós precisamos trazê-los para cá. A nossa vida, irmãos, precisa estar calcada na santidade de Deus. Nós precisamos, irmãos, pregar isso a todos os pulmões. Nós precisamos defender isso. Nós não somos do mundo. Diz João que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, é isso que nós precisamos sair daqui nessa noite. E esta parábola e a do joio no meio do trigo nos ensinam também que nem todos que adentram na igreja visível pertence de fato à igreja de Deus. A salvação é negócio muito sério e é de fazer, irmãos, o nosso coração tremer. Nós, irmãos, vemos aqui que Jesus está dizendo que a salvação não está restrita e que não está, irmãos, contemplada por aquelas pessoas que usam o costume de levantar a mão aceitando Jesus.
assinar um cartão da igreja, ou fazer pública profissão de fé. Não, muitos que fazem isso não são de fato. Observe que a rede pegou todo mundo. Muitos que fazem isso não são de fato, de verdade. A salvação é muito mais séria do que meras palavras, orar com o pastor e repetir as palavras com o pastor. A salvação está muito além disso, muito além. E essa palavra também nos ensina, irmão, que todas as pessoas, sem exceção, estarão no juízo final. E perante esse tribunal que serão revelados quem são salvos e quem não são. Muitos que estão dentro das igrejas hoje ficarão de fora do reino de Deus para sempre. Muitos até acreditam que por suas obras maravilhosas serão salvos, mas sofrerão a grande desolação ao ouvir dos lábios do próprio rei: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.